Hoje nós vamos falar sobre função do primeiro grau e sobre algumas aplicações. Primeiro, a gente sempre resolve função do primeiro grau sem entender o porquê que a gente quer encontrar o valor de x. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a aplicação dela no nosso cotidiano, tá? Então, primeiro exemplo. Suponha que toda função do primeiro grau ela é escrita dessa forma: f de x igual a x mais b. Nós veremos depois alguns exemplos. Então, vamos começar aqui. Suponha que eu fui no supermercado comprar meus materiais escolar e eu vi que os preços dos cadernos todos eram 15 reais, não mudava. E aí, eu falei eu queria saber quanto que eu iria gastar de acordo com a quantidade de cadernos que eu comprasse. E aí, o que que eu fiz, ó? Aqui eu vou aqui eu vou colocar a quantidade de cadernos que eu posso comprar. 1, 2, 3, 4. E posso continuar comprando, certo? Então, vou pôr 3 pontinhos de continuação. E aqui eu vou pôr os valores. Se eu comprar um caderno e é 15 reais, então eu vou pagar 15 vezes 1. Se eu comprar 2 cadernos, como ele é 15, eu vou pagar 15 vezes 2, certo? 30 reais. Então, 15 vezes 2, que é 30. Se eu comprar 3 cadernos, então eu vou pagar 15 reais vezes 3. Ou seja, eu vou pagar 15 em cada caderno. Então, eu vou pagar 45. Se eu comprar 4, eu vou gastar quanto? 15 vezes 4, que é 60. E aí, eu posso continuar essa conta infinitamente, que eu sempre vou ter resultados possíveis. E aí, para mim não precisar calcular quanto eu vou gastar em cada caderno, eu posso simplesmente escrever uma função que relaciona o valor que eu vou pagar de acordo com a quantidade de cadernos. Como? O que eu observo? O 15, ele nunca tá mudando, ele tá sendo sempre fixo. Então, ele também vai ser fixo na minha equação. O que tá mudando é a quantidade de cadernos. Então, como que eu escreveria essa função dessa forma? Ou seja, o f de x aqui é o preço que eu vou pagar. Então, o preço que eu vou pagar, preço, é igual o a, que é o número que não tá variando, que nesse caso a gente viu aqui que é o 15, vezes a quantidade de caderno que eu comprei, que é x, mais o b. Aqui, tem alguma coisa somando? Não, então nesse caso, b é 0. Eu posso colocar, e aí isso daqui vai me dar a mesma coisa aqui. P igual a 15x, porque qualquer número somado com 0 é ele mesmo. Ou eu posso não colocar, eu não precisava ter colocado, tá? Agora, a gente vai ver outro exemplo. Da suculentinha. Suponha que eu fui na Cobase, e aí eu vi que estavam todas as suculentas de promoções. E aí eu falei, bem assim, vou levar para todas as pessoas que eu gosto uma suculenta. E aí eu comecei a calcular e eu vi que tem muitas pessoas que eu gosto. E aí eu falei, nossa, e agora? E aí eu decidi olhar quanto que eu tinha na minha carteira para poder comprar. Então, assim, se eu tivesse 240 reais, eu iria ver quantas suculentas que eu conseguiria levar, tá? Então, como eu não sabia direito quanto eu iria gastar, eu pensei como eu escreveria uma função. Então, novamente, eu refiz os cálculos. Se eu comprar uma, se eu comprar duas, se eu comprar três, se eu comprar quatro, se eu comprar cinco, que vai continuar. Que eu ainda não sei quantas eu vou comprar. E aí, se eu comprar uma, vai ser 1 vezes 8, que é igual a 8. Se eu comprar duas, vai ser 2 vezes 8, que vai ser igual a 16. Se eu comprar 3, vai ser 3 plantas vezes R$8, que custa cada uma, que vai dar 24. Se eu comprar 4, vai ser 4 vezes 8, que vai dar 32. Se eu comprar 5, vai ser 5 vezes 8, que vai dar 40. E assim por diante. E aí, eu quero saber qual função que eu vou escrever para determinar quantas plantas eu consigo comprar. E aí, como que eu vou escrever? Eu vou olhar novamente. Toda função eu posso escrever como? Como sendo f de x igual a x mais b, tá? O f de x, lembrando que é o valor total que vai dar essa equação, então, eu vou chamar ela de p, que é o preço que eu vou pagar. Igual, o a é sempre quem tá fixo, eu vou escrever aqui, ó, fixo. E o x é quem tá variando.
O B, nós vamos ver no próximo exemplo quem ele é, tá? Então, quem tá fixo, ou seja, quem não tá mudando, é o 8, certo? Eu tenho o 8 aqui em todas as funções. Então, o 8 é o meu A. Quem tá variando é 1, 2, 3, 4, 5. Então, no lugar dele, eu vou pôr o X. E não preciso pôr o B, porque aqui não aparece somando com mais nada, tá? Então, essa função vai ser P igual a 8x. Vamos ter um exemplo. Suponha que eu falo que eu tenho R$64. Então, esse aqui é o valor que eu tenho. Então, eu vou substituir o 64 no lugar do P. Então, 64 igual a 8x. Tá vendo que eu consigo resolver isso aqui com uma equação do primeiro grau? Quem tá multiplicando, passa pro outro lado dividindo. Então, fica 64 sobre 8 igual a x. Então, aqui, ó, o x, ele vai ser 64 dividido por 8, que é 8. Ou seja, se eu tivesse R$64, eu consigo comprar 8 suculentas, tá? Então, esse é o motivo pelo qual a gente faz algumas equações do segundo grau, para facilitar, do primeiro grau, para facilitar o nosso cotidiano. Então, próxima questão. Essa questão eu fiz de acordo com o preço da passagem de Brasília. Então, suponha que uma empresa, ela quer saber quanto que ela gasta para transportar os passageiros. Só que cada dia entra uma quantidade diferente dentro do ônibus de pessoas. Então, ela quer saber quanto que ela gasta de acordo com a quantidade de passageiros. Então, o que eu já tenho? Eu tenho que o salário do cobrador e do motorista é 5.000. E a passagem é 5,50. Tá? Suponha que ele pergunta quanto que ele... E a passagem 5,50, e suponha que ele gaste, por cada passageiro de gasolina, tudo, o valor gasto seja de aproximadamente R$2. Então, o gasto por passageiro é igual a R$2. Ou seja, depois que ele tira o valor que o passageiro paga de passagem, que é 5,50, R$2 é o que ele gasta por passageiro, ou seja, ele tem 3,50 de lucro. Suponha que ele quer calcular quanto mais ou menos que é o gasto dele. Então, você concorda comigo que isso depende da quantidade de passageiros? Ou seja, se eu tenho um passageiro, eu vou pôr quantidade maiores de passageiros. 10, 20, 30, 40. Se eu tenho 10 passageiros, eu gasto R$2 vezes 10 passageiros, ou seja, para cada passageiro eu vou gastar R$2, ou seja, 2 vezes 10, 2 vezes 10, mais o valor do salário do motorista e do cobrador, que é 5.000. Por que mais 5.000? Porque independente de eu ter passageiro ou não, eu vou pagar o motorista e o cobrador. Então, mais 5.000. Tá, isso daqui vai dar 20 mais 5.000, então vai dar 5.020, tá? Próximo passo, se eu tenho 20 passageiros, então eu vou gastar R$2 com cada um, então 2 vezes 20, mais os 5.000, que é o salário dos meus funcionários. Então, 2 vezes 20, 40, mais 5.000, 5.040. Se eu tenho 30 passageiros, então eu gasto 3. Perdão. Eu gasto 2 ainda, né? Que é R$2 por passageiro, vezes 30, mais 5.000. Que é igual a 5.060. Se eu gasto 2 por 40, então 2 vezes 40 mais 50. Então, eu vejo que essa conta ela vai continuar sendo bem parecida, vai me dar só a quantidade de passageiros. Então, passageiros é o meu variante. Então, já sei isso. Então, se eu pedir para você escrever uma equação que relacione o gasto dessa empresa, como nós podemos escrever? Da seguinte forma, o gasto vai ser igual. O que eu olho? O 2 aqui, ele tá fixo, ele tá se repetindo. Então, 2 vezes a quantidade de passageiro que varia, que nós vamos chamar de X, mais os 5.000, porque independente de ter passageiro, muitos ou poucos, eu vou pagar o mesmo valor para meus funcionários. Então, R$5.000.
Então, essa é a equação que descreve o meu gasto como dona de uma empresa de ônibus, tá? Agora, o que a gente observa? Que o B, ele não é zero, porque lembra que toda função a gente pode escrever dessa forma? F de x é igual a 2x mais 5.000. Perdão, 2ax mais b. Eu ia copiar aqui de novo. Ela pode ser escrita como ax mais b. Sempre que tem um gasto fixo, que depende da quantidade de coisas que eu tô comprando, gastando ou algo do tipo, ele é o meu B. O X, ele vai ser o variante. E o A, ele vai ser o valor que depende de X, ou seja, se eu compro 10, então aqui vai ser o valor de cada um, tá? Então, recapitulando. Quando eu tenho uma função desse tipo, f de x igual a x mais b, esse f de x está me dizendo que a função, ela depende da quantidade ou do valor de x que eu tenho. O A, ele é o fixo, que ele é determinado, que ele é quem varia de acordo com o meu x. E o B também vai ser fixo, só que ele não vai variar o meu x. E o x vai ser sempre quem varia, tá? Vamos ver só mais um exemplo. Eu vou construir um exemplo aqui de funcionário. Então, só mais um exemplo pra gente encerrar. Suponha que eu tenho uma funcionária que eu pago 1.500 para ela de salário, mais R$5 por cada produto que ela vende. E aí, ela quer saber mais ou menos quanto que ela pode ganhar por mês. Então, o que a gente faz? Se ela vende um abajur, 2, 3, 4 ou 4. Bora ver aqui quanto que aumenta no salário dela. Se ela vende um produto, ela vai ganhar 5 vezes um produto que ela vendeu, mais o salário dela, que é de 1.500. Se ela vende 2, ela vai ganhar os R$5 vezes 2 abajur, mais os 1.500, que é o salário dela. Se ela vende 3, ela vai ganhar R$5 por cada abajur, então 5 vezes 3, mais os 1.500, que é o salário dela. Se ela vende 4, a mesma coisa, R$5 por cada abajur, então 5 vezes 4, mais 1.500. Se eu quero escrever qual é o valor do salário dela, então eu posso escrever ele da forma f de x igual a x mais b. Então, eu sei que o salário dela, f de x, vamos colocar aqui, é igual o A, lembrando que o A é fixo. Então, o A aqui é quem não tá variando, que é o 5. Sempre aparece o 5. Vezes o X, que é o que tá variando. Ou seja, eu não consigo olhar aqui e falar... Consigo falar quem é meu X, mas preciso escrever uma função geral. E o 1.500 é o meu B. Então, mais 1.500. Ou seja, o meu A, ele depende do meu valor do X, ou seja, para mim determinar... O A, ele não depende de X, mas a quantidade... Mas o A sempre vai multiplicar X, e o B vai ser fixo. Para finalizar, eu vou fazer um desafio bem parecido com o que eu coloquei na lista, para você resolver. Um número mais o seu dobro é igual a 45. Qual número é esse? Então, eu sei que um número, eu não sei que número é esse, então eu vou chamar ele aqui de N, tá? Mais o seu dobro. Se ele é o dobro, você concorda comigo que ele é 2 vezes N? Porque ele é dobro, se é dobro, significa que esse número tá sendo multiplicado por 2. Então, eu tenho que N mais 2N é igual a 45, certo? Porque, ó, um número mais seu dobro igual a 45. Que número é esse? Para mim descobrir que número é esse, basta que o quê? Que eu resolva essa equação do primeiro grau. Então, 2 mais N, ou N mais 2N, 3N, igual a 45. Letras de um lado, números do outro, já tá dessa forma, então, quem tá multiplicando, eu passo pro outro lado, dividindo. Então, N é igual a 45 sobre 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. Agora, a gente pode voltar e ver se é verdade, ó. Um número, 15, mais o seu dobro,
Então, o dobro, 15 vezes 2, então, 2 vezes 15, é igual a 45. Vamos ver se isso é verdade? 15 mais 2 vezes 15, 30. 15 mais 30, 45. Então, de fato, esse número é o 15.